São médicos, professores, polícias e técnicos administrativos. Os funcionários públicos são a espinha dorsal do Estado. Mas quantos são? Quanto é que custam? E será que o nosso país aguenta com toda esta despesa? Como é que Portugal compara com o resto da Europa? Seremos nós capazes de reformar a administração pública ou estamos condenados a reformas cosméticas? Ao fim e ao cabo, quais são os principais problemas da administração pública? Bom, hoje vamos descobrir. Vamos a isso. Depois do 25 de Abril, Portugal construiu um Estado Social praticamente do zero. Foi preciso contratar professores para as novas escolas, médicos para os centros de saúde, funcionários para os municípios. Nas décadas seguintes, o número de funcionários públicos aumentou de forma consistente. O Estado era visto como uma solução de emprego que trazia estabilidade, o tal emprego para a vida e, convenhamos, trazia também um certo estatuto. Mas a crise da dívida soberana, na década passada, e a intervenção da Troika mudou tudo. Entre 2011 e 2014, os salários foram cortados e as novas contratações congeladas. O país mergulhou numa crise financeira e os cortes deram-se no elo mais fraco, ou se quisermos, onde era mais fácil e imediato. A carreira no Estado já não gozava do estatuto de antes e, com os novos licenciados a procurar melhores condições lá fora, a atratividade de trabalhar para o Estado caiu a pique. A seguir veio a reposição, aumentos salariais e a reabertura dos concursos. E hoje temos mais de 750 mil funcionários públicos. Cerca de 1 em cada 7 trabalhadores em Portugal é um funcionário público. Será que este número é exagerado? Ora, um dos critérios utilizados para responder esta pergunta é a percentagem da população ativa que trabalha para a administração pública. E aqui, países como a Noruega lideram a lista com 30%, já do outro lado está a Alemanha com apenas 11%. Entre estes dois valores estamos nós, Portugal com 14%. Esta diferença entre Noruega e Alemanha está relacionada com o modelo do Estado Social. No norte da Europa, este Estado Social é mais universalista, na Alemanha funciona mais à base de subsídios. Ora, Portugal também já esteve perto dos valores alemães, nas décadas de 80 e de 90, que entretanto deixou para trás, continuando a subir até aos 14% atuais. Mas então, quem é que faz o Estado funcionar? Nem todos os funcionários públicos trabalham em Lisboa sentados em escritórios. Na verdade, a maioria está no terreno. Mais de um quarto trabalha na área da educação, outro quarto na área da saúde. E há ainda os militares, os polícias, os técnicos, autárquicos e os assistentes operacionais. A administração direta do Estado é apenas uma parte, cada vez menor, do total. E são as funções sociais do Estado quem mais empregam e que mais exigem. Estes funcionários estão sujeitos a tabelas remuneratórias pré-definidas e a sistemas de carreira também eles definidos pelo Governo. Estas tabelas definem os salários de cada trabalhador em valores brutos, onde, por exemplo, um assistente recebe o salário mínimo, um professor com 15 anos deveria ter um ordenado à volta dos 2.000 euros e um médico no Serviço Nacional de Saúde teria um salário entre os 2.400 e os 3.000 euros. A evolução destes salários tem sido lenta, com o salário médio da administração pública a passar dos 1.400 em 2010 a 1.600 euros em 2023. Uma subida de 15%, quando a inflação acumulada neste período superou os 25%. É verdade que o salário não é tudo, mas o facto de não ser atrativo a nível de remuneração, juntamente com o sistema de avaliação ineficaz e burocrático, deixa à vista os motivos que levam as pessoas a preferir trabalhar para o setor privado. A função pública portuguesa está a envelhecer. Com a atratividade a cair, a taxa de reposição dos funcionários públicos também cai e a média de idades vai avançando, colocando em risco toda a estrutura. Hoje, a média de idades já ultrapassa os 48 anos. Até 2030, mais de 150 mil funcionários dos que vimos poderão entrar para a reforma e há cada vez menos jovens interessados em trabalhar para o Estado. Os salários são menos competitivos e a burocracia no recrutamento é um entrave. Sem este rejuvenescimento
crescimento, o Estado corre o risco de colapsar em algumas áreas críticas. A área da educação, por exemplo, tem uma média de idades de 53 anos, a idade média na autoridade tributária é de 55 e em 2030, perto de 40% dos quadros vão estar em idade de reforma. Estes são só alguns exemplos, mas a maioria dos setores tem uma idade média superior a 50 anos, o que é, digamos, um forte indicador de insustentabilidade. Manter toda esta máquina do Estado em funcionamento sai caro. Em 2023, a despesa com pessoal ultrapassou os 24 mil milhões de euros e isto representou mais de 10% do produto interno bruto. Este é um dos indicadores mais relevantes para avaliar o peso do Estado na economia, sem cair na armadilha de julgar apenas pelo número de funcionários. Mais uma vez, comparando o nosso contexto com a União Europeia, Portugal equipara-se com países como a Espanha, a Itália e a Suécia, ficando atrás de França e Bélgica. A média da União Europeia é precisamente um valor muito semelhante ao nosso. A pergunta deixa então de ser sobre quanto é que se gasta, mas o que é que se recebe em troca? Há países que gastam mais, mas com serviços públicos também mais eficazes. E em Portugal a percepção generalizada é de ineficiência de forma crónica. Será esta uma percepção justa? Apesar de o peso do Estado na economia ser moderado, os salários são mais baixos do que a média europeia, o que significa que o Estado português paga pouco a muita gente, sobretudo em áreas essenciais como são a saúde, a educação e a justiça. Portugal não tem um problema estrutural no excesso de despesa com a função pública, o peso é moderado e comparável aos vizinhos europeus. O grande problema, ou os grandes problemas, são a má distribuição interna dos recursos, ou se quisermos, a gestão, o envelhecimento dos quadros e a baixa atratividade para o talento jovem. A resposta não é cortar a direito, mas investir com critério, reorganizar e modernizar. Em Portugal, a estabilidade do vínculo dos funcionários públicos é uma das pedras angulares do modelo administrativo do Estado. Esta estabilidade, consagrada legalmente e protegida politicamente, foi concebida como mecanismo de defesa contra a interferência partidária e o clientelismo. A ideia é clara: quem serve o Estado deve estar ao serviço da República e não dos governos. No entanto, esta proteção transformou-se ao longo das décadas num símbolo de rigidez estrutural. A legislação portuguesa, nomeadamente a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, estabelece que os funcionários públicos só podem ser despedidos em circunstâncias excepcionais, como são processos disciplinares graves, inaptidão comprovada ou extinção do posto de trabalho, sem a possibilidade de reconversão. Mesmo neste último caso, o Estado está legalmente obrigado a tentar realocar o trabalhador, criando um circuito fechado de mobilidade que raramente termina na cessação de funções. E politicamente, esta é uma questão sensível. Em sucessivos governos, da esquerda ou de direita, nunca houve verdadeiramente vontade de reformar este paradigma. A razão é muito simples. Mais de 700 mil pessoas trabalham no setor público, representando um peso eleitoral considerável. Qualquer tentativa de flexibilização do vínculo é rapidamente atacada como uma ameaça ao Estado Social ou um ataque aos direitos laborais, sendo evitada por partidos com ambições de governar. A memória coletiva do país, marcada pelas purgas e pelas perseguições em tempos da Troika, contribui e muito para este bloqueio simbólico. Este sistema, apesar de proteger o trabalhador, dificulta uma gestão moderna, meritocrática e proativa por parte do Estado. A avaliação de desempenho, por exemplo, tornou-se um exercício formalista, onde praticamente todos têm classificação positiva. A consequência é um aparelho público onde o bom e o mau desempenho têm, na prática, o mesmo destino: a permanência. Comparado com países como a Suécia ou o Reino Unido, onde a estabilidade coexiste com a responsabilização real e a possibilidade por cessação por ineficácia, Portugal revela-se ainda preso a um modelo de função pública que protege a continuidade, mas não garante a eficácia. A questão que paira sobre a administração pública portuguesa não é nova. Há funcionários a mais ou estará o Estado mal organizado? E a resposta não pode ser, lamento, simplista. Reduzir o número de funcionários públicos por via de despedimentos seria uma medida socialmente disruptiva,
operacionalmente ineficaz e politicamente irresponsável. Mas isso não significa que o modelo atual deva ser mantido tal como está. Portugal não tem, em termos comparativos, uma função pública sobredimensionada. O número de funcionários públicos em proporção da população ativa está alinhado, como vimos, com a média europeia. O peso da despesa no PIB é semelhante ao de países como Espanha e Itália e muito inferior à França ou à Bélgica. O problema, portanto, não está na quantidade absoluta de trabalhadores, mas na estrutura interna, na idade média, na falta de mobilidade e na ausência de uma cultura de responsabilização individual. Ao manter um sistema em que a progressão depende do tempo e não do mérito, e onde a permanência no cargo está quase garantida independentemente do desempenho, o Estado torna-se num organismo rígido, lento e desajustado às necessidades modernas. Os setores mais críticos, como a saúde, a educação, a justiça e a autoridade tributária, estão envelhecidos, enfrentam dificuldades de recrutamento e perdem atratividade. E enquanto isso, estruturas redundantes, cargos sem funções claras e tarefas que podiam ser automatizadas, continuam a consumir recursos. A alternativa a cortar não é gastar mais, é gastar melhor. E reformar não significa, segundo o governo, despedir, significa reorganizar serviços com base em necessidades reais, redefinir carreiras, revalorizar o desempenho individual, promover a mobilidade, digitalizar os processos, eliminar redundâncias, criar mecanismos de avaliação sérios, transparentes e com consequências reais. E esta reforma, digamos, exige coragem política. Não basta criar comissões, planos e observatórios, é preciso mexer em interesses instalados, contrariar resistências corporativas e reconfigurar o papel do Estado para o século XXI. E, acima de tudo, é necessário abandonar o falso dilema entre a estabilidade e a eficiência. A estabilidade no emprego público é um pilar de confiança democrática, é verdade, mas não pode continuar a ser confundida com imobilismo estrutural. A grande decisão que se impõe no nosso tempo não é quantos despedir, mas como modernizar, responsabilizar e dar futuro à nossa função pública. Portugal não precisa apenas de um Estado menor, precisa de um Estado melhor. A verdadeira urgência não está em despedir, mas em reformar com coragem, premiar o mérito e reorganizar com visão. Porque manter tudo como está é, na prática, desistir do futuro. Esta foi uma semana como há muito não se via para todos os índices mundiais. Performances de 3 a 4% foram a norma depois de algumas notícias que trouxeram estabilidade e previsibilidade. A primeira, e em nada está relacionado com isso, é que a CMVM parece que emitiu uma série de multas a vários influencers pela promoção de plataformas ilegais ou não reguladas. Este é um evento positivo porque mostra que estão de alguma forma atentos ao que se passa neste espaço, mas também para reforçar que tudo o que eu partilho convosco são apenas as minhas opiniões pessoais. Eu não sou patrocinado por ninguém, não recomendo compras nem vendas, eu partilho as minhas análises e opções no mercado e vocês são livres de fazerem o que bem entender com o vosso dinheiro. Eu acredito que isto até pode levar algum tempo, mas até aqui o mercado vai acabar por se ajustar naturalmente. As pessoas terminam a seguir quem realmente entrega valor. Por falar em mercado, a Presidente do BCE veio novamente manifestar o receio que tem de um mercado livre. As stablecoins são uma clara ameaça ao euro digital e o facto de serem uma porta de entrada para criptos, como o Bitcoin, geram muita comichão para quem tem a impressora de dinheiro nas mãos. Por um lado, é reconfortante ver que o argumento primário é sobre a reserva de valor de uma stablecoin quando o euro depreciou 80% nos últimos 20 anos. E em segundo, muito mais importante, é que ao colocares o teu capital em stablecoins ou usares as mesmas em vez do euro digital, a política de juros do BCE deixa de ser eficiente. E este é o verdadeiro problema, o poder a mudar de mãos. Voltando ao tema das tarifas, e ainda na Europa, a Presidente da Comissão Europeia disse que nos estamos a preparar para um cenário de desentendimento. António Costa, no seu inglês arranhado, veio reafirmar que já se estão a procurar soluções noutras geografias, como o Japão, a China e a América Latina, apesar de, convenhamos, ser difícil substituir os mais de 380 mil milhões de dólares que a Europa exporta para a maior economia do mundo. Veremos o que é que vai acontecer daqui até ao dia 9 de julho, que é precisamente a data final para chegar a um acordo com os Estados Unidos. Quem já chegou a um acordo e parece ter sido oficial foram
Estados Unidos e China. A necessidade dos minerais raros por parte dos americanos e do consumo americano por parte dos chineses parece ter sido suficiente para que as duas partes definissem uma plataforma de entendimento. Na prática, as tarifas continuam desequilibradas, 55% na América para produtos chineses e 10% na China para produtos americanos, mas isto veio trazer alguma estabilidade aos mercados que nos últimos dias voltaram a atingir máximos históricos. Esta foi também uma semana onde eu aproveitei para fazer dois reforços, um na empresa Louis Vuitton e outro na General Mills. A primeira tu tens uma análise aqui no YouTube e a segunda terás de te juntar ao Patreon para ficar a conhecer melhor a empresa. São dois reforços com objetivos totalmente diferentes. A situação na Louis Vuitton está muito dependente do mercado chinês e americano, mercados que estão a atravessar um declínio no consumo no segmento de luxo. Agora, é um declínio que vai durar para sempre? Na minha opinião, não, e por isso eu reforcei a minha posição. No que toca à General Mills, é uma empresa que praticamente simula uma obrigação, com um juro de 4,5%, fluxo de caixa livres estáveis e a passar por um processo de reestruturação interna, vendendo algumas unidades. Digamos que é um investimento que traz estabilidade e não tanto crescimento. Uma nota para a General Mills que, entretanto, subiu o dividendo em 2%. No que toca ao portfólio, fechou a semana nos 52% de valorização, conseguindo superar os $127 em dividendos recebidos, tendo em conta que ainda faltam aqui alguns pagamentos até fechar o mês de junho. Esta semana também publiquei uma análise aberta a todos os que seguem o Patreon, da ABM Industries, assim que podes ler gratuitamente a mesma e ponderar apoiar o projeto, onde encontras mais de 80 outras análises exclusivas. Eu também publico mensalmente no Seeking Alpha, caso estejas interessado em seguir por lá, ou no Instagram, onde eu subo conteúdo diferente. Dito isto, deixa o teu like, subscreve o canal, partilha a tua opinião na caixa de comentários. Eu desejo-te uma excelente semana e bons investimentos. Talk to my conservative friends right here. They always tell me that the problem is high taxes, but they're wrong. Of course, high taxes are extremely high here in the United States. I give you that. You're right in that. But that's not the real problem. The real problem is not the high taxes themselves, but the fact that they are not even really funding the government. Not even those high taxes, higher than a lot of places in the world, not even those taxes are really funding the government. So who's financing the government? Government is financed by treasury bonds, paper. And who buys the treasury bonds? Mostly the Fed. And how does the Fed buy them? By printing money. But what backing does the Fed have for that money being printed? The treasury bonds themselves. So basically, you finance the government by printing money out of thin air. Someone could ask, well, so if the government can print unlimited amounts of money out of thin air, why do they collect taxes? I mean, in theory, it would make sense, right? If they can print unlimited amounts of money, why would they need taxes for? The answer is simple, but it's very shocking. The real problem is that you pay high taxes only to uphold the illusion that you are funding the government, which you are not. It's shocking, but it's true. The government is funded by money printing, paper backed with paper, a bubble that will inevitably burst. The situation is even worse than it seems, because if most Americans and the rest of the world were to become aware of this farce, confidence in your currency would be lost, the dollar would fall, and the Western civilization with it.